Olá pessoal, a gente fala agora de uma técnica chamada imunoblotting, né? Então, dando sequência nas formas de diagnóstico dentro de imunologia, o imunoblotting ele é um tipo de exame que é realizado no setor de imuno, mas é uma técnica, né, um método que é utilizado para detectar a presença de moléculas numa amostra. Quando eu me refiro a moléculas ou até mesmo partículas, dentro do imunoblotting eu tenho algumas partículas diferentes que eu possa identificar, né? Basicamente, o princípio do imunoblotting é esse. Ele usa uma eletroforese em gel para separar essas partículas, com base no tamanho molecular. Para quem já passou pela disciplina de biofísica, a gente já discutiu, né, o que é a técnica de eletroforese. Então é quando eu aplico um campo elétrico em cima da minha amostra e faço a separação das partículas dessa amostra com base no peso molecular e com migração em relação à carga elétrica dessa partícula, né? Então, basicamente, eu tenho uma separação das partículas dada ali por um campo elétrico. Só que eu tenho técnicas diferentes, né, envolvendo o imunoblotting. Por exemplo, a base no imunoblotting é eu ter a minha amostra, extrair dessa amostra a minha partícula, né, a minha molécula, e aí pode ser uma molécula de DNA, RNA, proteína, né? Então eu extraio essas partículas diferentes, né? Eu não extraio proteína e DNA junto, ou RNA e DNA junto. Não. Cada técnica tem um tipo de extração de partícula diferente. Então, a partir do momento em que eu extrair a minha partícula de interesse, eu vou correr uma eletroforese em gel para separar essas partículas, né, por tamanho de carga, né, com base ali no peso molecular. Depois disso, transfiro essa impressão, né, que eu tive ali no gel, que a gente chama de corrida eletroforética. A partir desse momento, eu faço uma transferência do que estava no gel para uma membrana. Então, eu transfiro ali o que estava no gel para uma membrana que pode ser de nylon, pode ser de nitrocelulose ou outro material. Vou incubar essa amostra para que eu faça, né, o trabalho ali de detecção, né, do que eu estou analisando, do meu fragmento de interesse, e vou analisar ali a presença ou não do alvo que eu quero detectar. Então, basicamente, essa é o resumão ali da técnica de imunoblotting. Só que o imunoblotting ele envolve várias técnicas. A primeira técnica desenvolvida dentro do imunoblotting foi o chamado Southern blot, que é essa aqui de baixo. O nome Southern veio em cima de quem descobriu essa técnica, né? Foi o nome do cientista que descobriu a metodologia e tudo mais. Todos os outros nomes, eles vieram com base ali, né? Como Southern, né? Significa sul. As outras técnicas aproveitaram os nomes de orientação e vieram, né? O Northern Blot, o Western Blot e o Eastern Blot, né? Existem outras variações dentro dessas, né? Vocês vão achar ali noroeste, nordeste, enfim, é quase que a rosa dos ventos inteira ali da imunologia. Porém, a gente usa em laboratório para uma finalidade diagnóstica, para o laboratório de análises clínicas, a gente vai usar essa metodologia aqui, que é o Western Blotting, que é a que a gente vai discutir e vai abordar melhor. A Northern e a Southern, elas também podem ser utilizadas em laboratório, com princípios metodológicos um pouquinho diferentes, mas elas também são utilizadas. A Eastern é um pouco menos famosa em relação às outras, né, mas a gente até vai discutir, né, vai abordar o que ela faz, ou em cima de que ela trabalha. Então, só para que a gente tenha uma ideia, lembrando que o nosso foco da aula é o Western Blotting, mas a gente vai ver bem superficialmente aqui as outras, né? O Southern Blotting, que foi a primeira dessas metodologias, ele é utilizado para a detecção de uma sequência específica de DNA. Então, a minha molécula de interesse aqui no Southern é o DNA, né? Pode ser um gene ou pode ser outra parte de uma amostra de DNA complexa, que é o DNA celular. Então, basicamente eu avaliar fragmentos de DNA dentro de todo um conjunto de DNA que eu tenho na célula. Então é quando eu quero avaliar um gene específico, um fragmento de DNA específico, avaliar se ele está presente ali ou não, se eu consigo detectar isso ali ou não. Tá? Então essa é a técnica do Southern Blot.
Então, basicamente, na Salter, né, a gente faz a extração do DNA, do DNA celular, põe a minha amostra de DNA para correr numa eletroforese em gel, faço ali a separação desses fragmentos com base no tamanho desse DNA, no tamanho dessas partículas, tá? Faço ali a transferência do que está no gel para a membrana, né? Quase como se fosse uma impressão, digamos assim, né, do gel para a membrana, tá? Nesse caso aqui, a partir dessa transferência, aqui ele está usando, por exemplo, uma membrana de nitrocelulose, então ele fez a transferência dos fragmentos de DNA e essa membrana, né, de nitrocelulose, ela vai ser exposta a uma prova radioativa. Feito isso, né, esses fragmentos ali vão ser expostos e revelados, digamos assim, num filme de raio-x, onde a gente consegue ver as bandas que foram detectadas ali, os fragmentos de DNA de interesse que foram detectados. É claro que isso aqui é um resumão, né, dessa técnica, né, ela é muito trabalhosa, muito laboriosa, né, muito grande, muito demorada, né, porque requer metodologias específicas, requer ali uma série de técnicas para o desenvolvimento, porém é existente no laboratório. Então essa é a técnica do Salt and Blot. O Knot and Blotting, né, ele estuda o padrão de certos tipos de molécula de DNA com uma comparação relativa de diferentes conjuntos de amostras de RNA. Então aqui o meu fragmento de interesse é o RNA. Então a gente já tem uma diferença para a técnica do Salt and Blot que a gente discutiu ainda agora. Aqui então eu vou fazer uma extração do RNA, vou colocar essa amostra de RNA para correr também numa eletroforese, né? Após essa corrida eletroforética, eu vou ali fazer uma revelação, né? Digamos assim, vou passar o que está no gel de eletroforese para essa membrana de papel filtro, vou fazer ali toda a técnica de incubação e tudo mais e vou ter uma revelação também no final do processo. Então, a diferença principal das duas técnicas é o tipo de molécula em que ela vai trabalhar, em que elas vão trabalhar, né? A Salter em cima do DNA e a Northern em cima do RNA. A gente tem ainda o Western Blotting, que eu falei para vocês que não é nem tão conhecido como as outras duas anteriores, mas ela analisa proteínas, lipídios ou glicoconjugados, né? E é mais frequente utilizada ali para detectar epítopo de carboidrato. Então ela é bem mais específica, né? Bem mais direcionada ali para um determinado tipo de molécula. E aí a gente chega no nosso foco, que é o Western Blotting, que é o que a gente vai, né? A gente pode chamar de Western Blot ou Western Blotting, né? Tanto faz a forma que eu vou me referir. A blot, ele significa borrão, né? E tem um pouco a ver com a forma com que a gente vai analisar o resultado, né? Então, independente ali da amostra que eu utilizei, no caso da Saltern, quando a gente usa o DNA, da Northern, quando a gente usa o RNA, ou na Western, quando a gente vai trabalhar com as proteínas, o meu resultado final ele vai ser um padrão de bandas revelado, né? Técnicas distintas, mas um padrão de banda revelado, que vai estar na forma de borrão mesmo, né? E por isso o nome blotting. Como aqui a gente vai trabalhar com marcação de anticorpos, é onde muitas vezes é referido a ele como imunoblotting, tá? Então, é por isso que o imunoblotting, né, envolve todas essas técnicas, mas especificamente falando dessa técnica que a gente está falando de um tipo de imunoblotting que é o Western blotting. Então ele é um poderoso e importante método dentro de biologia molecular que é utilizado para a detecção de proteínas. Então o nosso foco aqui, diferente lá da Saltern e da Northern, aqui a gente tem o foco em cima das proteínas. Só que eu vou fazer a detecção de proteínas através da imunologia. Então eu detecto proteínas com o uso, né, de anticorpos, tá? E só que primeiro eu faço a separação dessas proteínas pela eletroforese, né, pela aplicação ali do campo elétrico e transfiro para uma membrana. Essa técnica então permite que eu consiga detectar, caracterizar, quantificar múltiplas proteínas e principalmente aquelas que estão em baixas quantidades em determinada amostra.
Esse tipo de técnica aqui é uma técnica bem cara, né, bem trabalhosa, né, não é um padrão assim, não é um exame, não é uma técnica que a gente vai ver sendo utilizada com muita frequência no laboratório, justamente pelo seu alto custo, né, tanto o custo final para o paciente quanto o custo de realização no laboratório, né, porque demanda muitos equipamentos, demanda treinamento, né, não se aprende a fazer um Western blotting da noite para o dia, né, você não chega no primeiro dia do laboratório, alguém fala assim, vai lá e faz. E você só lê o protocolo e faz direto, não, isso requer treinamento, porque é de um grau de seriedade muito grande. E esse tipo de teste, ele tem sido, né, utilizado como confirmatório no diagnóstico de HIV. Pelo alto custo, muitas vezes se recorrem a outras metodologias, como o ELISA, né? Mas ele é um teste confirmatório também, ele está dentro do fluxograma de HIV, né, regido ali pela portaria do diagnóstico de HIV, ele pode ser uma das técnicas utilizadas, né? Porém, num comparativo, ele é uma técnica mais cara. Mas é uma técnica onde eu consigo detectar proteínas específicas do vírus HIV. Aí vocês vão estar se perguntando assim, então o Western blot ele serve só para o HIV? Não. Ele é uma técnica que pode ser utilizada para a detecção do HIV, sim, né? Mas eu posso utilizar para a detecção de vários grupos de proteínas. É só eu ter a minha proteína de interesse ali. O nosso Western blotting ele tem algumas etapas. Então, basicamente, as etapas de realização de um Western blot é a extração do meu material, nesse caso das proteínas, fracionamento dessas proteínas, que são a separação lá na eletroforese, transferência dessas proteínas para a membrana, bloqueio, que a gente vai entender mais para frente o que é, e a detecção, né, do meu fragmento de interesse, da minha partícula de interesse. Então a gente vai discutir aqui um pouquinho cada uma dessas etapas. A extração, nesse caso das proteínas, já que a gente está falando do Western blotting, ela pode ser feita através de uma cultura de células, onde eu tenho ali a extração, né, dos fragmentos das proteínas dos fragmentos celulares. Porém, eu posso utilizar essa técnica em cima de partículas virais, partículas de bactéria, né, proteínas de qualquer uma dessas células, no caso de bactérias e células humanas, né, ou proteínas da cápsula viral, tá? Então, qualquer lugar onde eu tenho essas proteínas, eu posso fazer extração. Claro que não se faz tudo junto, né? Não posso pegar uma célula humana e pegar uma proteína viral, extrair tudo junto e jogar na mesma amostra. Não. Eu estou analisando antígenos diferentes. Então, se eu estou querendo detectar proteínas de células, eu corro um Western blot em cima disso. Se eu estou analisando vírus, é outro tipo de Western blot, tá? A técnica é o Western blot, mas o que ele vai detectar ali, o tipo de proteína que ele vai estar detectando, depende do teste que eu vou estar realizando, tá? Essa extração ela pode ser mecânica, não? Então eu posso usar ali a centrifugação, né, outras técnicas ali de fragmentação celular. Posso utilizar um processo chamado sonificação ou sonicação, né, depende muito de como que é chamado, é usando esse aparelho aqui, que vai fazer a extração através de ondas sonoras, né, então eu consigo fragmentar através das ondas sonoras, que são ondas mecânicas, ou eu posso usar detergentes para lise, né, dessas partículas. Então, eu uso detergentes específicos que vão ali quebrar essas partículas e separar o material de interesse. Após essa extração, então, eu aqueço essa minha amostra justamente para promover a desnaturação das proteínas. A gente já falou lá de desnaturação na disciplina de introdução à bioquímica, né? Então, vimos que o calor, né, ele é uma das formas, o aumento da temperatura, ele é uma das formas que a gente tem de desnaturar essas proteínas. Então, aqui a gente aquece essa amostra, né, e promove a desnaturação, que é aquela perda de forma, né, da forma tridimensional de uma proteína. Beleza, então eu já extraí, minha proteína está desnaturada, o que eu vou fazer aqui? Eu corro a minha eletroforese, tá? A eletroforese,
que a gente vai utilizar aqui, né, o que é mais utilizada nesse tipo de metodologia, ela é chamada de SDS-PAGE, tá? O SDS vem de Dodecil. O SDS aqui, ele vem de dodecil sulfato de sódio, tá? E o PAGE, né, vem de gel de poliacrilamida, né, que é a base do gel que a gente vai utilizar para o fracionamento das proteínas. A ideia é a seguinte: quando eu corro uma eletroforese, eu tenho um sistema onde eu preparo um gel, nesse caso aqui o gel de poliacrilamida. Esse gel é endurecido. No meu gel eu tenho um ponto de aplicação. Deixa eu puxar a canetinha aqui. Eu tenho pontos de aplicação da minha amostra, que vocês estão vendo aqui, e aqui é a ponteira, né, de uma pipeta aplicando ali as amostras, que nesse caso são as proteínas fracionadas, tá? Então, quando eu faço a preparação do gel, eu coloco um pente, né, um pentezinho mesmo. Não pente de cabelo, pente é o nome da estrutura que a gente coloca no gel, que é justamente para deixar esses poros de aplicação, tá? Esse meu gel fica na vertical, tá? E quando eu aplico as amostras, elas estão paradinhas aqui. Vocês estão vendo que aqui no canto eu já tenho as bandinhas separadas. Esse padrão de bandas separados aqui é o meu controle. Já é uma amostra conhecida, onde eu tenho a marcação das proteínas de interesse. E nas outras faces, né, nos outros espaços, são as amostras que eu vou aplicar para ver se eu tenho essas bandas presentes ou não. Então esse aqui é um controle, é um padrão, né, digamos assim, que eu tenho para comparar com as minhas amostras que eu estou testando. O que faz isso aqui migrar, né, o que faz essas partículas migrarem é uma corrente elétrica. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: para quem já passou pela disciplina de biofísica, já ouviu falar da eletroforese de proteínas. Para quem ainda não passou, a ideia da técnica é o seguinte: eu aplico uma voltagem, né, eu aplico um campo elétrico, né, e essas partículas vão migrando. Elas migram no sentido oposto, né? A gente vê desde física lá do 9º ano, né, que os opostos se atraem. Então, as partículas tendem a migrar para os polos de carga oposta. Mas uma outra característica aqui, né, é que eu vou ter uma diferença de tamanho dessas partículas. As partículas que são maiores, elas ficam na parte de cima do meu gel. As partículas que são menores vão ficar na parte de baixo do gel. Então, essa é a diferença de migração dessas partículas, né? O sentido, né, que essa eletroforese corre é do campo negativo para o campo positivo, né? Então, do negativo para o positivo é a direção, e depois que eu termino a minha corrida eletroforética, eu tenho esse padrão de separação de bandas. Então, aqui, ó, mais uma vez, do negativo para o positivo, tá? Aqui eu tenho a direção de migração da proteína, nesse sentido. Coloco nessa corrida, né, para que corra, para que essas partículas corram através do gel, uma solução que a gente chama de solução tampão. A função dessa solução tampão é permitir a condução elétrica de forma única, né, de maneira uniforme, através do gel, hidratar esse gel para que eu não toste as minhas partículas ali, garantir o pH, enfim, ele ajuda ali com que essas partículas migrem sem maiores problemas. Então, garante a integridade da minha amostra, tá? Então, as proteínas maiores, elas vão ficar na porção superior desse gel, e as proteínas menores, elas vão ficar na parte de baixo desse gel. Esse PM aqui significa peso molecular. Então, as proteínas de alto peso molecular ficam na parte superior. As proteínas de baixo peso molecular ficam na parte inferior. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter essa diferença de bandas. Então, à medida que as minhas proteínas vão passando ali pelo gel, elas vão se separando, né? Vão encontrando resistência nesse gel, algumas vão ficando pelo meio do caminho, outras vão conseguindo migrar, e aí eu tenho essa separação. Beleza, então a
acabou a minha corrida eletroforética. É a primeira parte. Então, eu já separei as minhas proteínas, essas partículas ficaram ali separadinhas, cada uma no seu padrão de banda. Agora, eu preciso transferir o que está no gel para uma membrana, tá? No caso do Western blotting, essa membrana pode ser de nitrocelulose ou de um composto chamado PVDF, tá? Uma ou outra. Antigamente, essa transferência era feita por capilaridade. Então, eu colocava uma membrana em cima, né, do meu gel e esperava ali as moléculas, as partículas, né, migrarem para essa membrana. É como se a gente tivesse, por exemplo, um papel filtro sugando ali uma amostra, né? Você tem lá um guardanapo sugando um pouco d'água, né? E essa água daqui a pouco molha o guardanapo inteiro. Isso acontece por capilaridade. Então, basicamente, era isso que acontecia ali ao longo dessa transferência. Só que essa técnica ela praticamente não é mais utilizada. Então eu tenho hoje todo um sistema de transferência eletroforética. Então eu uso a minha solução tampão de transferência, tá? E aí as minhas proteínas vão migrando. Vocês estão vendo aqui que eu tenho todo um sistema de montagem, né, como se fosse um sanduíche, onde eu tenho a parte negativa, a parte positiva, tá? Vou ter aqui um papel filtro, vou colocar a membrana de nitrocelulose, vou colocar o gel, outro papel filtro e aqui a porção negativa. Fecho isso tudo e boto ali para correr a minha transferência eletroforética. Depois que essa corrida acaba, e aí o tempo é variável, depende da tecnologia, da metodologia que eu estou utilizando. Feito isso, depois que eu termino essa transferência eletroforética, a minha membrana está com a proteína grudada nela. Ela transferiu do gel para a membrana de nitrocelulose. Então, o que antigamente você esperava passar, né, do gel para a membrana, que levava muito tempo para acontecer, aqui você monta um sistema eletroforético para que você aplique uma voltagem ali, aplique uma carga elétrica e transfira esse material para a membrana de nitrocelulose. Então, as proteínas elas vão migrar do cátodo para o ânodo, tá? Então, elas vão migrar daqui para essa direção, tá? Então, cátodo para o ânodo. Feito isso, eu realizo uma coloração com um corante chamado Ponceau, né? Ou Ponceau S, tá? E eu consigo visualizar se as proteínas foram transferidas ali a partir dessa coloração. Se eu não conseguir visualizar, é porque a minha proteína não foi transferida, eu tenho que repetir o processo, tá? Então, eu só vou ter a transferência de proteínas evidenciada a partir do momento em que eu tenho a minha coloração evidente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma coloração que evidencia que nesse poço aqui e nesse poço aqui eu praticamente não tive transferência de proteínas. Ó, eu tenho a menor quantidade. Ah, será que essa proteína não existia nessa amostra ou só não foi transferida? No caso desse tipo de corrida aqui, a gente está vendo que a primeira amostra e a terceira amostra têm uma boa transferência. Então, é bem improvável que só não tenha acontecido a transferência no poço 2 e no poço 4. Né? Então, significa dizer que aquelas amostras ali já têm naturalmente uma quantidade menor de proteínas do que as amostras 1 e 3. Tá? Mas a gente consegue ver, por exemplo, pela diferença de coloração. Vocês estão vendo aqui um padrão de banda muito mais evidente, ó, do que nessa amostra e do que nessa aqui. Tá? Aí, beleza. Então, recapitulando, a gente extraiu as proteínas, né? Fez a desnaturação. Então, a partir daí, eu tenho a minha amostra. Botei a minha amostra de proteínas para correr na eletroforese para separar o padrão de bandas. A minha amostra está separada no gel. Do gel, eu preciso transferir para a membrana de nitrocelulose. Fiz a transferência através da transferência eletroforética. Beleza. Então, agora, na minha membrana de nitrocelulose, eu tenho ali as proteínas que foram transferidas. Aí, então, eu parto para a fase de bloqueio. Então, faz de conta que esse esquema aqui mostra a membrana de nitrocelulose e aqui eu tenho proteínas que estão nessa membrana, tá? O
O bloqueio, ele serve para impedir a ligação dos anticorpos nas porções onde eu não tenho proteínas. Vocês estão vendo aqui que tem um espaço entre essa e essa, entre essa e essa, entre essa e essa. Então, eu tenho espaços entre essas proteínas. Como nas próximas etapas vai envolver ligações de anticorpos, eu não posso ter anticorpos ligados em locais onde eu não tenho partículas de proteína. Porque senão eu vou ter um resultado falso positivo. E a gente não quer resultados falsos positivos. Principalmente lembrando que essa é uma técnica utilizada na detecção da infecção por HIV, como teste confirmatório. Imagine você confirmar a presença do HIV e o teu teste ser um falso positivo. Olha o problema. Né? Então, a gente tem que evitar, minimizar ao máximo, né, a chance de ocorrência de falsos positivos. Então, eu vou adicionar proteínas bloqueadoras, que vão se ligar exatamente nesses espaços. Vocês estão vendo aí, então, que preencheu tudo. E aí, conforme essas proteínas estão ali, elas bloqueiam a chegada dos anticorpos nesses locais. Detecção, beleza. Aí a gente já entrou na fase de detecção imunológica das proteínas de interesse. Eu vou adicionar, né, a amostra do paciente. E a ideia é, né, no caso de um teste positivo, que essa amostra tenha anticorpos específicos para as proteínas que eu quero detectar. Então, eu coloco a amostra do soro do paciente e, em caso de uma amostra positiva, essa amostra contém os chamados anticorpos primários, que vão se ligar às proteínas que estão lá na membrana de nitrocelulose. Vou fazer uma incubação dessa amostra, só que essa incubação ela é overnight, ou seja, de um dia para o outro. Né? Então, na grande maioria dos locais, eles vão utilizar essa incubação overnight. Vocês lembram que logo no início da apresentação eu disse que era uma técnica cara e uma técnica demorada. Né? Então, só nessa fase de incubação eu tenho que deixar de um dia para o outro. Tá bom? Beleza, tirei da incubação overnight, vou fazer uma lavagem para retirada dos anticorpos que estão ligados ali a proteínas que não são específicas, ou anticorpos que não se ligaram às proteínas. É um princípio até bem parecido com o do ELISA, né, que a gente comentou na aula anterior. Pós-lavagem, né, então, no caso de um teste positivo, eu tinha anticorpos ali presentes no soro do paciente, esses anticorpos se ligaram à proteína que eu usei na membrana de nitrocelulose para fazer essa detecção. Vou adicionar agora um anticorpo secundário. É aí onde a gente tem diferenças de metodologia. Eu tenho metodologias que vão aplicar a técnica de quimioluminescência e tenho metodologias que vão aplicar a técnica de fluorescência. Vamos discutir a aplicação das duas. Primeiro, vamos na técnica de quimioluminescência. Eu vou adicionar os anticorpos que estão marcados ali com uma enzima, muito parecido com a técnica do ELISA, né, que a gente discutiu na aula anterior. Então, esses anticorpos estão marcados ali com uma enzima, vou incubar essa amostra, vou executar a lavagem para retirada daqueles anticorpos secundários que não se ligaram, né, aos meus anticorpos primários, então eu vou ficar somente com essa detecção aqui, ó, proteína, proteína, proteína. Anticorpo primário, que são os em vermelhinho que vieram da amostra do paciente, e o anticorpo secundário, que está lá marcado, né, para que eu consiga avaliar o meu resultado final. Vou adicionar o substrato, que vai reagir com essa enzima, né, marcadora, só que ele vai me dar um sinal de quimioluminescência, tá? Eu vou detectar essa quimioluminescência dessa forma aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo, né, a minha membrana detectada através dessa quimioluminescência, através desse sinal de quimioluminescência, e ela vai me dar uma amostra dessa forma aqui. Então, aqui um resumão do que a gente falou. Ó. A proteína-alvo, o anticorpo primário, que veio da amostra do paciente,
o anticorpo secundário marcado com a enzima, adicionei ali o substrato, né, e a reação do substrato com a enzima me gera um sinal quimiluminescente que vai ser detectado. Vamos discutir agora a amostra detectada por fluorescência. Então, o princípio é o mesmo, né? A gente usou lá a proteína, adicionou a amostra do paciente, né, que no caso positivo contém os anticorpos, fez a incubação, né, fez a lavagem, já tirou os anticorpos ali que não se ligaram a ninguém, e a partir desse momento eu tenho ligação aqui somente entre a proteína da membrana de nitrocelulose e o anticorpo do paciente, né, que já se ligou ali. Beleza, eu vou adicionar agora um anticorpo secundário. Até aí está bem parecido com o que a gente já tinha discutido na quimiluminescência. Só que a diferença é que no lugar da enzima, eu vou ter um marcador que é o fluoróforo, que é uma molécula, né, uma estrutura que vai me gerar um sinal fluorescente, né, um marcador fluorescente, tá bom? Vou realizar, né, depois que eu adicionei ali os anticorpos secundários, vou realizar uma lavagem para retirar aqueles anticorpos que não se ligaram e vou usar uma detecção por laser. Esse laser vai excitar os fluoróforos que estão ali no anticorpo secundário e vão me gerar um sinal fluorescente, tá? Essa fluorescência, né, ou essa atividade fluorescente vai ser detectada por um fotossensor, tudo bem? Então eu tinha uma partícula que tem essa possibilidade de gerar fluorescência, que é o fluoróforo. O laser vai incidir em cima dessa partícula, excitar esse fluoróforo, que vai gerar um sinal fluorescente que vai ser captado por um fotossensor. E a gente vai detectar dessa maneira aqui, ó. Olha aqui a presença, né, da minha proteína de interesse. E aqui a gente tem proteínas que são do vírus HIV, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o controle positivo, tá? Então, aqui, glicoproteínas, ó, glicoproteína 160, glicoproteína 120, proteína P55, glicoproteína 41, proteína 31 e proteína P24, proteína P31 e proteína P24. A gente já havia falado da P24 lá no ELISA, né? Inclusive os ELISAs de quarta geração, eles têm essa característica de detecção da P24, então a gente já viu que a P24 é uma proteína viral do vírus HIV. E aqui a gente tem um posicionamento das outras proteínas. Ó, a glicoproteína 41, a 120, a 160 fica junto, né, com a 120. Então são proteínas do vírus. Essa linha 1 aqui seria um controle positivo das proteínas que eu espero encontrar no vírus. Nesse caso aqui, o HIV-1. Controle negativo, ó. Então não tem a presença do vírus HIV. Vocês estão vendo que não tem banda nenhuma. Então, é um resultado negativo. E aqui a gente tem 3 pacientes. Então, resultado positivo, olha as bandas aparecendo aqui. Resultado negativo, nenhuma banda. E aqui a gente tem os pacientes A, B e C. O paciente A não tem nada. Então, ele é um resultado negativo. O paciente C, olha quantas bandas ele tem compatível aqui, ó. P24, né? Apareceu aqui a glicoproteína 41, a glicoproteína 160. Então, ele é um teste que a gente considera positivo, né? Um paciente com a presença do vírus HIV. Agora, olha a curiosidade ali do paciente B. Ó, ele apresentou aqui a P24, mas as outras no meio do caminho, vocês estão vendo que o sinal está fraquinho, né? Ou não apresentou a proteína aqui de cima, apresentou essas. Então, ele está na fase que a gente chama de indeterminado, né? Com esse resultado, não é possível eu dizer se é positivo ou se é negativo. A gente sugere que novos exames ali sejam realizados,
né, depois de um determinado tempo, para avaliar, né, a eventual presença do HIV. Então, aqui um resumão, né, do que acontece. Eu vou ali extrair as proteínas do vírus, nesse caso, né? Então, como a gente viu lá no início, a fase de extração ela pode ser feita em várias partículas diferentes. Aqui eu estou usando a extração de proteínas virais. Botei essas proteínas virais para correr ali na eletroforese, transferi para uma membrana de nitrocelulose, marquei ali, utilizei os anticorpos, né, do paciente em cima dessa amostra e usei um anticorpo marcado, né, que é o anticorpo secundário, para evidenciar a positividade desse teste. Vantagens da realização do Western blot, né? As membranas úmidas, né, elas são maleáveis e de fácil manuseio. As proteínas na membrana são rapidamente e uniformemente acessíveis a diferentes ligantes. Somente uma pequena quantidade de reagentes é necessário para que você faça a análise, né? Então você consegue fazer múltiplas réplicas do seu gel, caso você tenha algum problema. O armazenamento da amostra transferida pode ser prolongado, né, antes de ser usado, e a mesma proteína que foi transferida pode ser utilizada para múltiplas análises sucessivas. Então você consegue reaproveitar ali o material da proteína transferida, tá? Além disso, em estudos relacionados à detecção de anticorpos e proteínas de agentes infecciosos, esse método é considerado altamente sensível e específico, né? Ou seja, ele tem poucos resultados falsos positivos, poucos resultados falsos negativos, o que é bem interessante, muito interessante, num exame dentro do setor de imunologia. Você não quer resultados falsos positivos e você também não quer resultados falsos negativos. Então, uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, elas diminuem a incidência, né, de falsos positivos e falsos negativos. Então, é um método de eleição para diagnóstico de inúmeras doenças dos animais, e aí incluem entre animais os seres humanos. O Western blotting ele pode ser utilizado no diagnóstico do HIV, ele é considerado o exame padrão ouro na confirmação do HIV, justamente por isso que a gente acabou de falar, né? A baixa incidência de falsos positivos e de falsos negativos, né? E é uma reação que vai utilizar como fase sólida a membrana de nitrocelulose, que possui ali os antígenos específicos do HIV. Até então a gente estava falando do Western blotting técnica, né? Então aqui a gente já está direcionando para o Western blotting para detecção de HIV, tá? Vocês percebam que é muito comum a gente se referir a ele como WB, né? Então é uma abreviação de Western blot. Eu tenho então nessa membrana de nitrocelulose os antígenos do HIV, as proteínas do HIV, né? As glicoproteínas e as proteínas ali, que já estão distribuídas, que foram fracionadas de acordo com o peso molecular. Foram separadas ali com o peso molecular. Então, seguinte, e aqui a gente está revendo aquela imagem que a gente viu há 2 slides atrás. Aqui a gente tem um vírus HIV com suas proteínas e glicoproteínas. Fiz a dissociação com o SDS, né? Botei essas proteínas para correr na eletroforese em gel, então a gente aqui tem a separação das bandas eletroforéticas, transferi essa migração aqui para uma membrana de nitrocelulose, né? Coloquei ali anticorpos, tá? Da amostra do paciente, tá? Deixei ali overnight, incubei, né? De um dia para o outro. Feito isso, né? Fiz lá as minhas lavagens e tudo mais e usei o anticorpo marcado com uma enzima, né? Ou com o fluoróforo, dependendo ali de qual a técnica que eu vou utilizar. Aqui, especificamente, ele está falando da quimioluminescência, tá? Então, aqui a explicação, né? As proteínas e glicoproteínas virais que atuam como antígenos são separadas por eletroforese no gel de poliacrilamida, que a gente já discutiu também desde o início desse vídeo, né? E essas proteínas foram separadas ali de acordo com seus pesos moleculares
e transferidas para a membrana de nitrocelulose. Então, eu vou ter a incubação com o anticorpo que veio da amostra do paciente, coloquei o anticorpo secundário que está marcado por uma enzima, né? E eu consigo avaliar a positividade, né? Confirmando ali um resultado positivo através da visualização desse processo, da visualização dessa banda, tá? Nesse caso aqui, né, especificamente para a detecção do HIV, o conjugado, né, ele é uma anti-imunoglobulina humana conjugada com a biotina, né? Então, o anticorpo conjugado ali com a biotina. E eu adiciono o conjugado 2, que é um composto de avidina 1 ou streptavidina que está ligada a uma enzima, tá? Então, são os reagentes ali que eu estou utilizando para a realização desse teste. E aí, em seguida, eu adiciono um substrato, tá? Que nesse caso é o 4-cloro-1-naftol, tá? E essa degradação do substrato, né, essa reação ali entre enzima e substrato, permite a visualização da reação ali em cima da fita. Pode ter outros tipos de revelação de outras enzimas que são utilizadas ali nesse processo, porém esse é um dos que é utilizado. Essa forma de realização do Western blot, ela está presente nos arquivos do curso Telelab, né, de diagnóstico para HIV, que é do Ministério da Saúde. Então é um arquivo bem bacana que fala sobre todo o diagnóstico de infecção do HIV, tá? Então isso pode variar ali dependendo do conjunto diagnóstico, dos reagentes que aquele determinado kit metodológico vai utilizar. Então, como resultado, a gente consegue ver, né, consegue visualizar as bandas, lembrando que aqui a gente está utilizando um ensaio com enzima, não com fluoróforo, tá? As bandas coloridas indicam os anticorpos, né, no soro do paciente, que estão marcados ali com um anticorpo anti-humano. Então, foi a amostra que reagiu depois de todo esse processo, né, de realização do Western blot. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem nessa faixa 1 o controle negativo. Vocês estão vendo que não existe banda nenhuma aqui. No 2 eu tenho o chamado controle positivo. E do 3 a 10 eu tenho amostras dos pacientes. Então aqui, ó, 3, 4 e 5, a 3 não tem nenhuma. A 4 e a 5 a gente já começa a ver aqui bem fraquinho a presença da P24, muito fraco. E em outros, a gente começa a observar ela de forma mais evidente, né? E aqui, por exemplo, no paciente 10, eu encontro uma série de outras proteínas ali no meio do caminho. Então, é essa presença ou ausência de bandas, né, que vai me confirmar ou não o diagnóstico do HIV. Percebam que eu falei, tá fraquinho ainda, né? O que isso quer dizer? Eu descarto, não descarto? O que isso significa? Aqui a gente tem um gráfico também presente lá no manual do curso Telelab, tá? A questão da detecção, né? As técnicas de detecção do HIV, né? De acordo com dias em relação à transmissão. Então aqui, ó, na fase 1, né? Em torno ali de 10, 15 dias pós a infecção, após o início da infecção, eu tenho os testes moleculares para RNA dando positivo. Técnicas de diagnóstico de antígeno P24, né? Aqui, ó, entre 15 e 20 dias. Anticorpos presentes, né? Terceira geração, né? Em torno ali de 20 e 25 dias. A presença de anticorpos, tá? Aqui, ó, em torno de 25, 30 dias, o Western blot como indeterminado. Daqui para cá, ó, anticorpo presente, o Western blot positivo sem a presença da proteína 31, da P31. Todo esse período de infecção, tá? E a presença do Western blot positivo também com presença da P31 aqui pós 100 dias de infecção. Então, depende muito,
né, o tipo de teste que eu vou utilizar, o tipo de fase que se encontra a infecção pelo HIV, né, se eu vou detectar ou não, depende da sensibilidade, depende da especificidade, depende do tipo de metodologia que eu estou utilizando. Um resultado negativo não necessariamente quer dizer que aquela pessoa não tenha o vírus HIV. Ela pode estar na janela imunológica, eu posso estar utilizando ali uma metodologia que ainda não conseguiu pegar a presença daquilo que eu quero observar, né? Então, quando a gente fala, né, é por isso que tem os testes confirmatórios, né, e em casos de situações suspeitas de infecção por HIV, se faz o teste depois de determinado tempo para confirmar, né? Então, assim, cada técnica ela tem um que a gente chama de tempo de pega, né, diferenciado, né? Então, não dá para eu excluir um diagnóstico de HIV, né, dizer assim, você não tem HIV, não precisa fazer exame nunca mais, porque eu vi aqui o único exame que você fez deu negativo. E as coisas não podem ser assim. Eu posso ter simplesmente utilizado uma técnica que não era capaz de detectar a presença ali da infecção naquele momento. Lembrando que a presença da infecção, né, ela pode ser detectando o RNA, né, através de testes moleculares, presença de antígeno através de imunoensaios, presença de anticorpos, né, ou a presença ali de proteínas específicas através do Western blot. Tá? Então, assim, cada técnica usa um princípio diferente. Né? Uns vão surgir mais cedo, outros mais tarde, e é isso que faz a diferença na hora da detecção. Então, usando o Western blotting, né, lembrando que, de acordo com um fluxograma de diagnóstico da infecção pelo HIV, a gente não fala amostra positiva ou negativa, é não reagente e reagente, tá? Amostra não reagente, né, quando eu não tenho bandas, né, ausência de reatividade, independentemente da proteína viral utilizada no ensaio. Então, não tenho bandas, né, então aqui eu tenho um controle positivo, o controle negativo, ó, a ausência de amostras. Amostras reagentes. Eu tenho presença de bandas em pelo menos 2 das seguintes proteínas: P24, glicoproteína 41 e ou glicoproteína 120 ou 160. Então, para eu interpretar o Western blot, a presença da glicoproteína 120 e ou 160 é considerada como uma única banda, tá? Então, a presença de 120 e 160 associada a P24 ou grupo, né, ou glicoproteína, melhor dizendo, 41, ela caracteriza a amostra como reagente, tá? Então, duas das proteínas, né, P24 e 41, ou encontrei 120 e 160 com 24 ou com 41, eu tenho uma amostra positiva, tá? Então aqui, ó, olha aqui os casos que a gente tem. Nesses dois pacientes eu encontro a proteína 24, ó, deixa eu puxar aqui a setinha para vocês verem, ó, proteína 24, a 41 aqui, ó, não encontrei nesse, não encontrei nesse, mas encontrei 160 e 120, então 160 e 120 e encontrei a 24, caracteriza o meu teste como positivo, como reagente. Amostra indeterminada, qualquer reatividade diferente dessa situação aqui, tá? Então, olha essa amostra, por exemplo. Eu encontrei a P24, lembra aquele caso que a gente falou? Eu encontrei o P24. E cadê as outras que não apareceram aqui? Indeterminado. Eu posso descartar esse paciente, dizer que ele não tem HIV porque eu só encontrei a P24? Posso laudar como HIV positivo se eu só encontrei a P24? Amostra indeterminada, tá bom? E para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai ver um vídeo resumo, né, de uma técnica de Western blotting desde a extração até a observação final, tá bom? Bom, então a gente está vendo agora um vídeo com o protocolo do Western blotting que a gente discutiu em sala de aula,
né? Esse vídeo é um vídeo do canal Abican no YouTube. E aí ele está mostrando a preparação das amostras, né? Já teve a extração das proteínas e ele está aquecendo esse material. Esse é um aquecedor específico, né, para os Eppendorfs, tá? E aí ele já está preparando essas amostras para a corrida eletroforética. Tá? Então a outra etapa, a próxima etapa é a eletroforese. Essa é a cuba de eletroforese, onde ele está adicionando a solução tampão. Ali dentro dessa cuba ele já tem o gel preparado, né, onde ele está aplicando o material agora. Ele aplica o material no poço do gel, então esse ali é o marcador, né, aquele padrão que a gente já sabe quais são as bandas. E aí vocês estão vendo que ele está aplicando a amostra no espaço, né, no poço do gel de eletroforese. Colocou a solução tampão. É uma corrida eletroforética na vertical. Tá? Ele fecha então a cuba e aí ele liga o dispositivo aplicando ali a voltagem. E aí isso é o que vai acontecendo à medida que as proteínas estão migrando, né, em direção à parte de baixo, a parte inferior, né, da cuba, do gel de eletroforese. Ele está realizando agora a transferência desse material para a membrana. Então, ó, percebam que ele está tirando ali o gel, já com a corrida eletroforética nele. Está destacando o gel. Tem que destacar com cuidado para não causar danos, né, à amostra que está ali. E aí ele coloca numa solução de transferência, né, num tampão de transferência. E ele vai realizar a transferência eletroforética. Né, um papel filtro. Vai colocar ali mais uma camada, né? Na verdade, uma membrana porosa embaixo, o papel filtro em cima. Adiciona então o gel. Mais a membrana que ele quer, né? Que é para onde a amostra vai ser transferida. Mais papel filtro. Então são várias camadas, né? Quase como se fosse um sanduíche ali de camadas para realizar essa transferência. Né? Ele passa essa espécie de rolinho, né? Ele passa para que estique bem, para que a gente não tenha nenhuma interferência no processo de transferência, né? Não fiquem curvas. O material poroso, que aqui no vídeo ele está se referindo como esponja. E vai fechar com a parte positiva. E aí, colocou novamente na cuba de eletroforese com solução tampão de transferência. E vai correr essa eletroforese de novo. Então, fechou a cuba e vai correr essa eletroforese novamente. Terminando, né, a transferência dessa membrana, ele retira o material, né, abre ali as camadas. E aí tem um marcador molecular, né? Vocês estão vendo ali em separado, e os padrões, né, de migração das proteínas. Ele está adicionando a solução de bloqueio.
incubando ali, né? O protocolo normalmente é incubar overnight. Lembrando que a solução de bloqueio serve para impedir que os anticorpos se liguem nos espaços vazios. A adição do anticorpo primário. E a adição do conjugado, né, que é o anticorpo secundário. Ali a incubação. As lavagens. E ele parte para a fase de detecção. E aí vocês estão vendo o resultado final.